O próximo tema da conferência será sobre outras formas de pensar os estudos e práticas em tradução e interpretação de línguas de sinais no Brasil. Vou chamar o mediador Felipe Oliveira Silva. O sinal é esse? O sinal está correto? Primeiramente, bom dia. Muito obrigado pela presença de todos, pessoas de fora do Brasil, de outros estados que vieram para participar, é um privilégio, muito obrigado. E essa palestra agora é muito especial, porque é sobre tradução e interpretação, que é um tema bastante importante, e ela é uma tradutora surda, maravilhosa, por sinal, muito boa profissional, faz um trabalho de excelente qualidade. Eu, na minha casa, já fiz uma pesquisa da experiência dela profissional. O currículo dela é impressionante. É uma pessoa assim, brilhante. E muitas vezes é difícil de ver. Eu pegava no tablet, não dava conta de ver. Eu pegava o notebook para tentar ver melhor, porque o currículo dela é mesmo muito extenso. Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar Rafaela. Se não é esse? Obrigado. Em primeiro lugar, eu queria muito dizer a vocês, eu queria agradecer ao Coenes o convite. Eu queria agradecer à equipe de intérpretes que está fazendo versão voz. Queria agradecer a vocês que estão participando, que estão assistindo a minha experiência, que eu vou falar um pouquinho agora. E eu vim falar um pouco sobre mim agora. Vou falar um pouco sobre mim agora. Eu sou professora da Universidade Uninter, é uma universidade particular. Eu sou consultora de vídeo, filmagem, de teatro e diversas áreas, principalmente artísticas. Eu também sou vice-coordenadora da FebraPios, na região do Paraná, não é do Brasil, tá, gente? É no Paraná. E agora eu vou iniciar minha fala. Esse tema aqui não foi proposto por mim, foi a comissão organizadora que propôs esse tema para mim, e eu achei muito interessante, e vou falar sobre ele um pouco. Falar sobre estratégias e criatividade e essa ação profissional, como isso acontece de acordo com a minha experiência. Isso é um grande desafio para mim. Até porque é um conhecimento que é vasto e ele ainda está em construção. Nessa esfera artística, a gente pode perceber que há diversas possibilidades. Você tem cinema, você tem textos acadêmicos, teatro, clipes musicais, poesia. Você tem várias possibilidades, vários subcampos de atuação. E ali eu tenho alguns exemplos de onde eu atuei, mas eu só tenho 40 minutos, então não dá para eu mostrar tudo. Então eu pincelei uma cena de teatro para mostrar para vocês agora. Pode passar, por favor. O desafio como tradutora para mim, como única tradutora surda, era pensar de que forma eu ia incorporar aquele texto falado, aquelas informações sonoras, dentro da minha tradução. Porque tinham 8 atores ouvintes que falavam o tempo inteiro, e você tinha mulheres e homens e falando o tempo inteiro, e como que eu iria conseguir transmitir, dar conta de tudo aquilo que estava acontecendo? E aí, eu trabalhei em parceria com um intérprete ouvinte chamado Jonatas, que ele está ali na foto, inclusive, e nós dois já trabalhamos há mais de 15 anos numa empresa, com convênio com uma empresa lá em Curitiba, e a gente tem uma proposta teatral extremamente desafiadora.
o diretor teatral, no caso, entrega para a gente o texto, e é um texto grande, e o Jonatas, quando recebeu pela primeira vez, a gente começou a pensar, ficou bastante afoito com aquilo. Eu me considero uma atriz tradutora, né? E aí ele pediu na hora, não, eu preciso de uma tradutora surda comigo. E aí o Jonatas ficou pensando e veio conversar comigo e perguntou, você acha que consegue fazer essa tradução simultaneamente com a fala? E a minha experiência era de filmagem, de vídeos, músicas. Eu já tinha conhecimento de textos, decorar aqueles textos, a tradução, e fazer essa produção posteriormente. E aí, quando ele falou dessa experiência de teatro, eu fiquei um pouco insegura. Porque era uma novidade para mim. Então, eu aceitei, mas ainda meio insegura. Próximo, por favor. Então, esse aqui é o roteiro que eu vou apresentar para vocês, com o objetivo geral, os objetivos específicos, trazer uma contextualização teórica para vocês, falar um pouco sobre produção, processo de produção e os caminhos metodológicos. Então, na hora como que funciona essa movimentação no espaço teatral, como que funciona essa tradução conjunta, em forma de dueto. Então, um sinaliza e o outro também sinaliza, e dois sinais que acontecem simultaneamente, então, com o mesmo significado, enquanto as coisas estão acontecendo, essas informações sonoras estão acontecendo. E esses aspectos dessa parceria entre o tradutor surdo e um não surdo. E a conclusão. Então, o meu objetivo geral é relatar essa experiência de parceria entre o trabalho de um tradutor ouvinte e um tradutor surdo, que foi excepcional. Na realidade, a minha experiência, eu, Rafaela, eu defendo o tradutor ouvinte, sim. Mas, defendo sim, mas os tradutores ouvintes precisam ter consciência. Trabalhar junto com o ouvinte não foi uma experiência fácil para mim. Porque eles têm uma subjetividade forte, eles têm uma coisa forte da língua portuguesa, e eu da Libras, e ninguém vai tomar o meu lugar. O ouvinte nenhum vai tomar o meu lugar. Então, isso é uma relação. Eu recebo informações e conhecimentos acerca da língua portuguesa, assim como o meu colega ouvinte vai ter contato com produções da Libras, como visual vernacular, classificadores, expressões faciais e corporais, e isso tudo é um conhecimento que é expandido a partir desse trabalho em conjunto. Anteriormente, eu fiz uma coleta de dados e percebi que os intérpretes ouvintes sempre passam na frente do surdo. E eu não estou falando isso aqui para vocês ou alguma coisa específica, não. Meu sonho é que os intérpretes ouvintes trouxessem o intérprete junto para trabalhar em equipe, em parceria, porque seria sucesso garantido. A gente trabalha com interação dentro da comunidade surda. Meus objetivos específicos são, primeiramente, apresentar o contexto de tradutores surdos. Então, existe um texto que é em língua portuguesa e tem algumas coisas que, por exemplo, eu não vou conhecer. Porque no teatro existe uma cultura, aquela experiência era uma cultura nordestina, especificamente. Então, vocês sabem que tem sotaque, né, um sotaque diferente. Existe uma cultura específica nordestina, uma forma de falar específica. Existe uma dança que maravilhosa também, mas que é nordestina. O tipo de música. A música, a maioria das pessoas vai dizer que a música é algo que o ouvinte deve fazer. O surdo, não. Mas vamos parar com isso, porque a música é para surdo também. É para surdo, sim. Existe uma adaptação gramatical, uma produção diferente na Libras e na língua portuguesa, mas a produção pode ser totalmente adequada, sim. Em segundo lugar, é relatar o processo de produção teatral bilíngue, usando essas duas línguas, a língua portuguesa e a Libras. Então, o meu processo funciona assim. Eu pego aquele texto, vejo,
pego a dança para verificar como é que é, vejo como é que funciona aquela produção, a voz, e trago tudo aquilo para dentro de mim, incorporo aquilo. E trago aquilo ali e me transformo naquele texto. Então, aquelas produções textuais que acontecem ali, passam a acontecer em mim. Porque aqueles atores fazem isso. Eles se transformam naquele texto. Eles interpretam aquele texto. Eles falam e produzem e se movem. E eu procuro fazer de uma maneira tal qual aqueles atores fazem. Próximo, por favor. A gente tem uma autora aqui, Campelo, que vai falar sobre a interpretação em língua de sinais, que é um novo campo de tradução, e a interpretação cultural é um desafio. Então, eu, quando comecei, antes de trabalhar no teatro, eu era convidado para ler um texto teatral e pensava assim, simultâneo, dueto? Não, peraí. Eu fiquei com medo e precisava pesquisar um pouco, porque isso era um desafio para mim. E eu precisava ter um conhecimento para poder fazer esse trabalho. Então, eu peguei essa citação aqui da Campelo para trazer para vocês. Pode passar. Outra coisa também seria identificar os registros existentes. Então, como que é o processo feito por vocês, por exemplo? Quando as pessoas são convidadas para trabalhar no teatro, eu, na minha experiência, encontrei mais de 6 atores. Como é que eu ia fazer essa experiência de ensaio? Então, como é que eu ia ensaiar isso? Eu comecei a usar o vídeo. Então, existe a cultura do ouvinte, ouve alguma coisa e anota, ouve e anota. A partir daquelas anotações, ele sabe o que vai fazer e produz. E surdo, como que faz? Você tem possibilidade de filmagem em vídeo. E eu vou contar também, resumidamente, uma questão que é nova. Eu, quando estava fazendo um artigo na minha área, eu mesmo, produzindo esse artigo, para o Itaú Cultural, eu trabalhei em parceria, novamente, com o Jonatas, a gente escreveu um artigo, eu fiz em Libras, ele fez a parte em português, esse artigo foi aprovado, foi publicado, e essa pesquisa existe. E nessa publicação, eu achei muito interessante a valorização de uma pessoa, Sara, ela está aqui, que eu coloquei ela fez o signwriting. Na hora da publicação do texto, tinha o signwriting. E por que a gente escolheu isso? Quando eu recebo o texto, olho, penso para fazer, na hora de fazer a tradução, para não perder tempo, eu faço signwriting. Não é perfeito, tá? Ela é mais profissional do que eu. O meu é mais ou menos. Eu faço, eu entendo, só eu entendo, inclusive, mas como que vai ficar a iluminação, a sonorização, então qual é o passo que vai dar, tudo aquilo vai estar escrito ali, a organização, e foi isso para o Itaú Cultural. Eu, como disse, eu sou a favor de intérpretes que sejam fluentes. Mas a subjetividade que envolve a língua de sinais talvez não existe ali, porque não é a L1 das pessoas. Mas se 2 pessoas em equipe que têm a L1 diferente, né, a L1 do par linguístico, são conhecimentos que um provoca no outro, que torna a relação muito proveitosa. Eu acho lindo. Sempre que eu vejo, às vezes eu vejo uma peça de teatro e a pessoa vai ter o pagamento e eu penso assim, caramba, o intérprete vai estar lá com uma iluminação, todo preto, de roupa preta, produzindo, aquilo me deixa muito nervosa. Eu fico olhando para a cena distante do intérprete, então, quando eu vejo aquela participação, aquela interação, isso me deixa muito alegre. Eu tenho vontade que o surdo entendesse da mesma forma que está acontecendo ali no palco. Não daquela maneira mecânica que fica destacado do palco. Então, às vezes você tem, por exemplo, tem uma regra que diz assim, olha, não pode falar palavrão. Não, mas ali está falando palavrão. Não, mas você é profissional, você precisa separar essas coisas. Não pode falar palavrão.
E aí isso dá uma briga e eu lutei para conseguir que essas mentalidades fossem mudadas. Então, os atores usavam roupas específicas, quem estava fazendo a interpretação também precisava usar cores específicas, porque a visualidade traz riqueza na compreensão. E aí isso acabava quebrando essas regras, quebrando esses tabus construídos na interpretação, porque teatro é assim. E isso é um dos meus objetivos específicos. E como é o processo de fazer a tradução e interpretação, eu sendo surda, né? A estética do texto, na verdade, eu tenho domínio da língua portuguesa, mas no teatro a coisa é muito diferente. Tem muita coisa que eu não conheço, coisas dos nordestinos, né, que falavam no teatro. E aí eu perguntava para o Jonatas, ele me explicava, e tinha coisa que o Jonatas também não sabia, que eu já conhecia na hora. Aí eu explicava para ele algum conceito, algum significado, de maneira mais clara. Essa relação foi o que possibilitou, essa experiência me possibilitou. E aí, nos ensaios, o que a gente fazia? Eu não aceitava, por exemplo, trazia o texto, né? Aí eu olhava aquele texto, e aí o pessoal ia embora e pronto. Eu falava, não, peraí. Eu preciso ir ao local do ensaio, dar uma olhada naquele local, ver como que é a iluminação, o cenário, como que iam ser as falas. Porque no texto, o tempo de fala que eu imagino pode não ser o tempo de produção da pessoa. É muito diferente. Não adianta... A princípio eu achava que era a mesma coisa, mas depois eu vi que não é. Todas essas coisas eu fui pensando na hora dos ensaios. Na hora de fazer a tradução, eu não faço ela direto, não. Antes eu vou pesquisar com os meus amigos de outros estados do Brasil, perguntar qual o sinal que eles usam, qual o sinal que é mais usado, que eles acham mais adequado. Eu acho feio ficar criando sinal, porque eu não tenho cultura de todo quanto é coisa. Isso fica muito pobre. Muitas vezes as pessoas perguntam, onde vem esse sinal? Eu peguei de lá, do pessoal que é daquele lugar, sabe? Então, isso, às vezes, não tem um sinal, eu posso usar o classificador, usar de estratégias da visual vernacular, que facilitam. E é isso, é o que eu gosto de fazer, entendeu? E aí, na apresentação, tem um momento que é anterior, né? E aí tem os ensaios, coisas que são antes do ensaio, inclusive, que já estão sendo feitas para pensar como vai ser a apresentação. E eu quero participar desses momentos, eu quero saber o que está acontecendo. E o intérprete surdo vai sofrer mais que o ouvinte nessa questão, porque o ouvinte vai pegar tudo que está sendo falado, o erro do ator, aquilo que ele tem mais dificuldade de fazer. E eu, às vezes, não vou conseguir pegar, porque ele está falando em português. Às vezes eles têm uns códigos de dança, como é que eles combinam o passo para mudar de cena, e às vezes aquilo muda na hora, de repente. E eu preciso ter essa consciência. Não adianta eu reclamar, aquilo é um erro, aquilo é um negócio que aconteceu no improviso. E eu tenho que perceber e lidar com isso, porque eu também sou profissional. O público é que não pode perceber esses erros. Então, esse é um desafio para mim. A gente registrava as vozes, as questões escritas em sign writing, como eu falei, a gente fazia filmagens e também a gente tentava, de alguma forma, fazer vídeos curtos para mim mesma. Ali na hora, para eu lembrar depois, eu já filmava, guardava comigo, como se fossem notas. Na produção, também havia questões de divulgação. Como é que a gente ia divulgar para o público saber que estava tendo aquela interpretação no teatro? A última peça que eu fiz tinha 2 dias de apresentação, e era num sábado e num domingo. E aí tinha 1 hora no sábado, 1 hora no domingo. Aí a gente se preparava e ia embora, depois vinha outra apresentação de mais 1 hora, e ia embora. Aí no dia seguinte a mesma coisa, eram 2 apresentações por dia. No final, eu estava quebrada, tinha dor no corpo todo, fui embora para casa, capotei na cama, não conseguia levantar, a cabeça queria, falava, vai trabalhar, e o corpo não deixava, porque eu estava muito cansada. É exaustivo, sabe, esse tipo de trabalho. O público parece que suga da gente, você tem que fazer um esforço grande, se dedicar de corpo e alma, sabe, é uma coisa que a gente faz com muito carinho, mas no final a gente fica sem energia, sabe, é muito grande o cansaço.
Então, a gente tinha que produzir aqui os sinais e a performance simultânea à interpretação dos atores. Tinha que ser sincadinha. Às vezes, eram 4 mãos. O que isso significa? Eu ia produzir assim com 2 mãos e o Jonatas ia ter que fazer igualzinho, no mesmo tempo. Ora alternado, ora simultâneo. Um atrás do outro, ora um do lado do outro. E as falas eram produzidas assim. Quando a gente via uma luz diferente, a gente sabia que era hora de ficar um atrás do outro. Mudava a luz, era hora de ficar um ao lado do outro. E isso trazia... Tinha que buscar dentro dos arquivos da mente para saber qual era a hora de fazer o quê. Qual era a hora de ir para trás, qual era a hora de ir para frente. Lembra o que foi que ensaiou para fazer o negócio todo direitinho. Nos aspectos da tradução, muitas vezes tinham coisas que a gente tinha que interpretar assim, sabe, com expressão, com sofrimento, mostrando o que estava acontecendo, tal qual estava acontecendo ali na cena. Tinha uma hora, eu acho que vocês sabem que tem no palco tem as cortinas, né? E todos os intérpretes geralmente ficam aonde? Ficam posicionados assim e não se movem. Só que a gente se movia na cena. Às vezes a gente ia para um lado e a mulher estava falando, eu ia para o outro lado, aí a gente trocava com ela, ia para o outro lado, para a gente participar da cena, acompanhando os atores todos. Tinha também um código de iluminação que a gente tinha combinado. Quando acendesse a luz vermelha, a gente sabia que era hora de fazer determinado movimento. Nesse teatro, eu incorporei 25 personagens e eu tive que decorar até em todas as partes do meu corpo, sabe? Não só com o cérebro. E aí eu tinha que pensar, não, os trejeitos do Nordeste são diferentes, então esse personagem eu tenho que usar determinados trejeitos, o outro é do Sul, eu sou do Sul, né? Então, para mim, era mais difícil fazer essa adaptação. Trazer para o corpo esses trejeitos de nordestino, né, pessoal? Produzia com uma voz mais grossa. Como que isso pode ser produzido em libras? Em primeiro lugar, eu sempre perguntava, como é que é a voz dessa pessoa? Ele falava, é grossa. Então, eu tinha que fazer uma voz assim mais... Tentar trazer isso para o corpo, né? Uma questão que trouxesse uma equivalência nesse sentido. Se a pessoa tinha um trejeito mais feminino, eu também tentava trazer isso para a minha interpretação. Imagina. Próximo. Então, tinha no programa que era divulgado, tinha o nome dos participantes, dos atores, e a gente pensou em fazer como nos hospitais, que sempre tem, no Hospital das Princesas, é famoso, o Hospital do Câncer, e a gente recebeu uma proposta, a partir de uma lei, falando da necessidade de intérpretes, porque as crianças com câncer, entre as crianças com câncer, apareceu um que era surdo. E aí nós recebemos essa proposta e aí nós pensamos, não estou falando mal do português, não, tá? Mas tinha coisa que estava lá que eu não entendi. A palavra eu conhecia. Aí você olhava lá na frase e falava, ué, mas como assim? Quer dizer outra coisa? Que palavra é essa? O que está fazendo aqui? Pererê. Por exemplo, pererê. Eu falei, pererê? Quê? Como assim? Aí fui olhar o texto mais a fundo, tive que mergulhar nele mesmo para poder produzir ele. Então, eu mostrei aqui um texto mais simples, né, que é o que eu recebi. Pode passar? Isso aqui é legal de falar. No primeiro dia, quando eu recebi o texto, eu falava, olha, eu quero participar de tudo que vocês estiverem fazendo. Passagem de som, detalhe, qualquer coisa que vocês estiverem falando, me fala, eu quero saber tudo. E aí eu sentia com o corpo aquilo que eles estavam ouvindo, que eles estavam passando. Como é que vai ser a passagem de som? Eu sentia com o corpo, se tinha alguma vibração diferente. Está vendo ali aquelas imagens? Era eu interagindo com o pessoal, pedia para eles me explicarem tudo. Como é que é a música? É rápida, é devagar? Eu perguntava um monte de coisa. E aí, ali no final, tinha um diretor sentado ali, na foto, ele estava me explicando tudo. A gente ficou quase 8 horas na casa dele para ele me passar todas as coisas que eu queria perguntar. Tudo que eu quero saber tudo. Porque essas informações, elas chegam para os ouvintes. E eu, como é que eu vou fazer para passar isso para os surdos? E aí eu pedi, toca bem forte para eu sentir. Faz bem alto para eu poder sentir a vibração.
porque para mim é assim que funciona. E aí eu queria saber como é que funcionam as danças dele. Dança aí para eu ver. Aí eles dançavam assim, e eu ficava observando como é que eles dançavam, para fazer uma tradução completa. Às vezes eles tinham que dançar 2 vezes para eu ver. E eles aceitaram, toparam fazer isso. E, olha, foi uma coisa gostosa. É profissional, eles têm uma equipe grande. E foi uma interação assim que a gente conseguiu fazer funcionar. Espera, não passa não. O diálogo que eu tive com o diretor foi uma coisa que foi muito importante. Ele, como diretor ouvinte, estava preocupado com iluminação, com questões que eu nunca nem tinha pensado. Eu cheguei e falei assim, quando eu olhei e ele viu que eu era surda, ele falou, e agora? Mas ela não vai ouvir esses barulhos todo que está acontecendo, que a gente planejou. Aí eu falei, olha, eu me viro, eu sei me virar. Aí o diretor olhou assim, ué, você se vira? Tá bom. E eu me virei mesmo. Foi sofrido, tá? Eu tive que ler, decorar um monte de coisa do português que eu ainda não sabia, que eu tive que pesquisar, pedir para repetir, para passar de novo. Aí a pessoa, de novo, tá bom. Mas aí, com o tempo, com a afetividade, com o carinho, com a troca, no dia da apresentação, deu um frio na barriga. Olha, foi horrível. Todas as vezes era assim. Quando eu ia me apresentar, começava isso. Estou apresentando para vocês assim, igualzinho também, inclusive. Então, os textos, a roupa que a gente usa, o figurino, tudo isso era pensado. E também, quando eu ia passar para o pessoal, a questão dos passos, eu tinha expressão, eu usava a mesma expressão, as gírias que eles usavam, eu pedia para eles, me fala qual é, o intérprete que estava ali me ajuda, o pessoal que estava atrás de mim, o pessoal da iluminação, não esquece a hora de fazer a luz vermelha que eu preciso dela. Então, meu olho, botava o olho atrás da cabeça, sei lá como é que eu fazia, para ver as coisas que estavam acontecendo em tudo quanto é lugar no palco. Você tem que ter um controle de cena muito grande. Isso deixa a gente nervosa, é uma tensão enorme. Então, mas é uma luta que eu consegui vencer. Foi um desafio grande. Acabava, eu estava com os músculos tensos, toda suada. Pode passar. E aí aqui eu mostro um pouco do processo. Eles têm o Bumba Meu Boi, que é uma cultura, uma dança muito específica lá no Nordeste, né, na cultura deles. E eles têm uns trajes que eles usam de Iemanjá, da Rainha do Mar. Então, isso estava constando na música, né? E eu gostei bastante de participar disso. Foi uma pesquisa grande que eu fiz em sites de outros lugares, para pesquisar palavras que tinham no texto que eu não conhecia. E, olha, muitas vezes o YouTube não dá conta da pesquisa que a gente precisa fazer. A gente precisa mais do significado, de perguntar a amigo surdo que é nordestino, que mora lá, como é que é esse negócio de Bumba Meu Boi, como é que as pessoas fazem, como é que deixa de fazer. Porque eu precisava saber. Muitas vezes são palavras que eu não tinha como saber. Eu não vou fazer uma tradução pobre de qualquer jeito, com só um pouquinho de conhecimento. Se for para isso, não faço. Então, quero fazer igual eles estão fazendo, sabe? Com a riqueza de detalhes. Na Libras dá para fazer isso. A gente faz usando classificador, visual vernacular. Isso foi desafiador para mim. E aí, na verdade, o Jonatas, quando aceitou essa proposta de fazer, porque a gente fez o trabalho em parceria no teatro, né? E aí, quando eu vim apresentando isso em outros lugares, a gente foi coletando sinais desses lugares por onde a gente ia. E o Jonatas, na hora, falava, consegui o sinal do estado tal, aí filmava para mim, e a gente ia interagindo pelos lugares onde a gente viajava, a gente ia registrando os sinais que a gente conseguia. No teatro, os significados são diferentes. E muitas vezes, no Hospital do Câncer, né, quando eu fui trabalhar com as crianças, a gente não podia aquelas crianças não vão para a escola. Então, como é que elas vão ter acesso a estratégias pedagógicas de ensino? Era o momento, né? O pedagogo ia no hospital, aproveitava aquele teatro, apresentação teatral, para ter um ensino, uma interação com as crianças, para desenvolvê-las. Então, tem muito material das oficinas, filmagens de coisas que a gente fez, que são uma produção muito legal sobre o uso do espaço, por exemplo. A gente buscou sinais que existiam em diversos locais do Brasil para fazer essa produção.
A gente analisava a história, como é que eram as danças às vezes eram assim, ó. Por que era assim? Aí a gente tentava incorporar aquilo na nossa dança. Eu não posso fazer assim, paradinha, sabe, como se fosse um robô. Não. Eu quero entregar essa performance linda para vocês se emocionarem, para vocês verem. E o surdo, às vezes, não tem esse acesso a essa emoção. Então, eles precisam. Eu estou trazendo essa experiência nova, que funcionou comigo. E eu comecei a apresentar antes também. Antes eu estudava essas performances para, na hora, controlar, evitar o gasto de energia. Próximo slide. Então, o registro das práticas, dos ensaios, e eu olhava tudo depois e fazia de novo, e às vezes uma alteração de sinais, por exemplo, do Bumba Meu Boi. Então, às vezes, a minha expressão mudava do Bumba Meu Boi. Então, eu pegava a expressão realmente do boi e trazia para mim para fazer igual. Então, foi uma prática contínua. E também a gravação de notas, mais ou menos 425 filmagens, que foram só tempos de prática, de ensaio, foram 3 meses de ensaio. Então, muito ensaio de traduções, pesquisas de sinais, traduções para o português, foram 3 meses, muita coisa. Então, para a gente ainda escrever o artigo, ainda reunir tudo. Tiveram as edições de vídeo, o Felipe, que trabalhou também na nossa equipe, junto com o Jonatas, também intérprete, também nos ajudavam nas edições. Ele também fez o registro da equipe de trabalho, a Sara também, então todos trabalhando juntos em equipe. Então a Sara às vezes não entendia como fazia, então a gente explicava, então mostrava gravações e como é que seria a posição da sinalização, posição do corpo, como é que seria as mãos, então qual o caminho a seguir, como é que seria a experiência, como é que ela ia receber. Então outro amigo via essa gravação e analisava para a gente. Próximo slide. Então, como começou essas minhas práticas? Então, foram vídeos de divulgação. Então, momentos de contato, que as pessoas faziam as inscrições para a gente divulgar. Próximo slide. Esse é um ensaio antes da apresentação. E a gente pegava figurinos emprestados, materiais, e a gente reconhecia os adereços, percebia os movimentos dos atores. Essa sou eu com roupa de um teatro, de um figurino que a equipe teatral me deu. Era lindo os adereços, a maquiagem, era maravilhoso, ficou muito lindo. Essa é só a música. Lê a música. Estou saindo, estou entrando. Então, vocês conseguem perceber o português nessa música? Parece que não diz nada, o surdo, pelo menos. Então, a pessoa que escuta vai conhecer, mas o surdo vai ler, como assim? Lê. O que significa? É próprio de uma dança. Mas eu vou mostrar para vocês uma filmagem curta. Pode passar. Maracá. É uma música própria desse local. Então, foi um desafio para mim esse tipo de música, porque eu lia, ela repetia umas 3 vezes e continuava a se repetir, e precisava respeitar esse ritmo, né, que é um ritmo específico. Então, lia e voltava, e não eram iguais. Então, ela passava ela toda e repetia, e de novo, e de novo. Então, foi um desafio, uma música maravilhosa desse local. Pode passar. Eu vou mostrar para vocês como eu consegui acompanhar essas músicas e esses códigos que a gente criou. Porque o surdo, eu sou surda profunda.
Eu não escuto nada, nadinha. E como é que eu consigo fazer música, interpretar músicas? O Jonas me ajudou criando um código. Então ele faria algum movimento com o corpo e eu só sabia o que faria. Então, através da percepção dele, eu conseguia realizar os movimentos. Então ele fazia esse movimento e eu fazia o seguinte movimento. Então são códigos que a gente criou entre a gente para me ajudar a interpretar essa música. Então eu decorei o texto, mas era impossível englobar tudo na encenação, eu fazer tudo. Então, e para ele também. Então, essa foi uma nossa preocupação. E os códigos icônicos, por exemplo. Aí vai depender, se não tivesse nenhuma fala, só o barulho, o ritmo de um tambor, por exemplo. Então, foi um desafio, porque eu não escuto nada. Mas, dependendo do surdo, dá para sentir algumas vibrações. Mas não dá para identificar, não dá para saber o que é. Então, vou ter que olhar para o lado, vai ter que distrair a minha atenção. Mas então fica uma interpretação pobre. Então, por exemplo, ele fazia algum movimento esse com a mão, por exemplo, e eu então já entendia que era para fazer o seguinte movimento. E ele fazia com a perna e eu repetia os mesmos movimentos, igual. Então, eu fazia o contrário, parecia algo espelhado. Ele mexia com a mão esquerda e eu mexia com a direita. Então, a gente ficava revezando entre as posições do cenário. Então, a gente se acompanhava e ficava em movimento. Então, a gente quebrava essa questão da tradição do intérprete só ficar produzindo parado, estático. Então, isso já acabou. Essa moda já passou. Então, vamos quebrar, por favor. Então, vamos quebrar esse tabu do intérprete que fica parado, formal, mas é uma área artística. Um beijo. Pode passar. Essa foi, então, quando a gente fez um dueto poético, é bem sincronizado. E todo expressivo, com movimento corporal forte. E aqui são as cirandas brasileiras, que é todo mundo dando as mãos em rodas, que é uma música específica, e a gente igual, se olhando de frente. Olha, observa a moça de branco com vestido, com algo na cabeça, sendo coroada, e eu igual, maravilhoso. Ele não queria, a gente não quer guerra, a gente quer prazer, né? Mas a gente choramos por ela. Então ele estava ajoelhado e eu estava em pé. E a gente fazendo esse dueto poético foi maravilhoso. O texto duplicado. E ele fazia um, a gente fazia outro. E depois a gente juntava. Antropomorfismo é personificação. Então, a gente falando da formiga, trazendo ela para o nosso corpo. Volta um slide, por favor. Esse dueto poético foi um desafio para todos nós, porque ele tem que ser bem sincronizado. Então, as frases, às vezes, a pessoa falando e a gente tem que estar sincronizado com eles em meio a tantas falas, ritmos, porque é em movimento. E eles estão falando em português e a gente também tem que acompanhar esse movimento. Então, quando tem essa troca, e a gente trocava também para Libras. Esse também foi um desafio, porque esses efeitos eram em conjunto também. Então, ele falava e parecia que tinha que me dar para eu enriquecer essa experiência. Foi muito bom esse desafio. Então, essa é a minha conclusão. Eu sou surda e ele não é surdo. O Jonatas não é surdo. Então, o nosso sonho é que a gente sirva de modelo para expandir o nosso código, que ele precisa ser copiado, porque não tem nada pronto, a gente precisa de gravações, não é só teatro, a gente pode fazer em filmes, nos cinemas,
ter essa preparação antes, ter esses desafios antes, porque não tem. Antigamente não tinha, era só ouvinte, só trabalhando nessas áreas. E surdo era deixado de lado. Então, parece que o surdo não é capaz. Desculpa, português é complicado, é difícil. Não. Então, o surdo é capaz de produzir. Então, por favor, o problema não é português. Parece, essa aí já é uma piada muito velha. Tá? Então, por favor. Então, a gente já pode fazer junto, trabalhar junto com os ouvintes. Não precisa ficar só esperando acontecer, porque a Libras ela é rica. Então, e esse trabalho em conjunto também. Não precisa, chega de ficar só descansando em casa. Agora a gente precisa aparecer, a gente precisa mostrar que somos capazes. Mostrar também para o meio acadêmico que a artes ela tem valor que dentro das universidades que eu trabalho com artes visuais. E o surdo, e eles falam, dá libras básicas, mas eu trabalho com língua, uma língua rica na área artística. Então eu vou ter essa experiência maravilhosa de poder divulgar esse trabalho. Então vocês podem perceber que os tradutores surdos são poucos, muito poucos. E precisamos assim quebrar esse tabu, quebrar essa tradicionalidade. Pode passar. E agora eu quero mostrar um vídeo, por favor. Olha. Tô saindo! Jabuti sabe ler, não sabe escrever, ele trepa no pau e não sabe descer. A dança que quebra a tradição. Jabuti sabe ler, não sabe escrever, ele trepa no pau e não sabe descer. Tô saindo. Tô entrando. Jabuti sabe ler, não sabe escrever, ele trepa no pau e não sabe descer. Tô saindo. Tô entrando. Jabuti sabe ler, não sabe escrever, ele trepa no pau e não sabe descer. Repete, mesmo ritmo. Tô saindo! Igual, vocês viram a sincronia com os atores bem sincronizado. E tem outro vídeo também. Quando eu cheguei no terreiro, Observem ali o canto da tela, a marca do pé. Quando eu cheguei no terreiro, Observem a marca do pé. Nessa hora eu já entendi o que tinha que fazer. Trago matraca e pandeiro e a burrinha pra chatear. Observem o ritmo que está sendo mostrado, bem sincronizado. Pra chatear. Observe a marcação do pé. E pronto. Isso já é um código. É um código que me ajuda a produzir. Então, eu agradeço muito a interna. Observem os atores. Então, a dança deles está bem sincronizada. Pra chatear. Trago matraca e pandeiro e a burrinha pra chatear. Quando eu cheguei no terreiro, balancei meu maracá. Quando eu cheguei no terreiro, balancei meu maracá. Trago matraca e pandeiro e a burrinha pra chatear. Trago matraca e pandeiro e a burrinha pra chatear. Porque a música é deles. Eu não preciso explicar. Eles só precisam saber olhar o ritmo. Então, às vezes, quando fizesse um sinal, está tocando um tambor, ou então está rodando a maraca. Então, e eles dançando e eu também dançando, é igual. Então, temos a nossa também. Então, é só isso. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada. Seu trabalho foi muito bom, sua palestra foi excelente e eu aprendi que eu preciso ter ritmo.
porque eu sou um pouco robótico, tá? Você é profissional, trabalha com esse movimento muito bem, gostei bastante. Meus parabéns.